Bom dia, bem-vindos a mais uma Conversa de Praia, uma iniciativa do iGroup em conjunto com o jornal online Eco. O meu nome é Filipa Montalvão e sou partner da White, uma das 8 empresas do iGroup. Hoje estamos aqui na nossa casa de praia e vamos falar de sustentabilidade. Tenho o prazer de ter comigo aqui na minha conversa 3 convidados que passo a apresentar. Maria João Vaz, Managing Partner da Stravilia Sustainability Hub, Pedro Arraes, Head of Investors Relations do Grupo Mota-Engil e Ricardo Valente, vereador do Pelour da Economia, Emprego e Empreendedorismo da Câmara Municipal do Porto. Antes de mais, Maria João, Ricardo, Pedro, muito obrigada por se terem juntado aqui a nós nesta conversa. Começamos, obviamente, por falar de sustentabilidade e desta pergunta que é missão ou opção. A sustentabilidade é hoje em dia, está no foco de todas as estratégias empresariais, portanto, falem-me um bocadinho. Missão ou opção? Ricardo. Bem, em primeiro lugar, bom dia. Agradecer o convite, é um gosto estar aqui em tão belo spot. Eu diria que é missão e razão. Eu diria que já não é opção. E é missão e razão, em primeiro lugar é razão, porque eu acho que a sustentabilidade é, em muitos casos, a razão pela qual nós gerimos neste momento presente. Portanto, eu acho que nós chegamos a um ponto em que nós estamos a gerir o presente não pondo em causa o futuro. Eu acho que é algo que eu acho que nós consolidamos do ponto de vista de modelo, felizmente. Acho que é um modelo que, enfim, com algumas exceções, é um modelo que nós todos aceitamos. E isto faz com que, do ponto de vista organizativo, no caso do município do Porto, a sustentabilidade desde 2017, e não é de agora, quando o Dr. Rui Moreira se apresentou no segundo mandato, colocou a sustentabilidade como a base do seu programa eleitoral. Isto já em 2017. E a questão fundamental é vermos a sustentabilidade como um ativo. É a razão fundamental. É vermos a sustentabilidade como algo que vai fazer a diferença em termos futuros, vai fazer a diferença do ponto de vista do sítio onde as pessoas querem viver, do sítio onde as pessoas querem trabalhar, do sítio onde as pessoas querem estudar. E, no fundo, a sustentabilidade vai ser mais um eixo de avaliação de escolhas por parte das pessoas. Eu acho que é algo que é notório. O Porto tem um desiderato do ponto de vista de desenvolvimento económico. O Porto quer voltar a ser um importante hub europeu como cidade de média dimensão, competitiva, atrativa do ponto de vista europeu, e a sustentabilidade está claramente hoje como um eixo fundamental para garantirmos estas duas questões, que é a competitividade do ponto de vista europeu e a relevância do ponto de vista da cidade. Obrigada. Pedro, esta razão é muito forte, não é? É interessante. Nós, pegando nas palavras aqui do seu vereador e a Filipa coloca a questão da opção, a missão, nós acho que vivemos hoje num mundo com uma pressão crescente por parte dos consumidores, dos investidores, do cidadão, que já deixou de ser uma opção. Mas para a missão, enquanto statement, enquanto conjunto de intenções, para a Mota-Engil, hoje sustentabilidade significa compromisso, mais do que opção ou missão. Compromisso que tem que estar alicerçado num plano de ações, obviamente articulado numa estratégia, mas com objetivos muito concretos, conhecidos de todos e que sejam mensuráveis não só na empresa, como pela sociedade, atendendo ao escrutínio crescente que hoje existe perante estes temas da sustentabilidade. E nós entendemos que esse é o caminho, mais do que as palavras ações, obviamente concertadas numa estratégia. Nós temos tido alguns casos que iremos certamente abordar aqui nesta nossa conversa de praia, mas acho que, acima de tudo, é importante transmitir que aqui o iGroup, o Jornal Eco, são entidades que nós temos uma proximidade e acho que é muito oportuna esta conversa. Com a Câmara do Porto, onde desde há muitos anos fazemos ações concretas de sustentabilidade em questões muito específicas de reabilitação de casas para pessoas necessitadas, em que temos sido em conjunto parceiros ativos nesse tema. Portanto,
Estes também são exemplos concretos do que estou a falar. É um compromisso da organização. João. Bom dia, agradeço também estar aqui. Para mim tenho a tarefa facilitada depois aqui destes oradores já terem praticamente falado tanto nesta questão. Mas para mim também a sustentabilidade acaba por não ser opção. Já não é opção, o contexto que nós vivemos, esta guerra, a pandemia, cada vez mais estas questões levantam sérios desafios às empresas e, portanto, mais do que uma opção, é um dever, é a razão, como aqui o Dr. Ricardo também estava a dizer, e, portanto, as empresas têm que cada vez mais olhar para todas estas questões como desafios, como oportunidades e não como custos. E não tratar as questões da sustentabilidade, que se nós formos a ver, tudo pode ser sustentabilidade, porque de facto é uma abrangência muito grande no tema e caímos na tentação de banalizar esta palavra. Portanto, é preciso esquecer que, de facto, há aqui 3 componentes muito importantes, a parte económica, a social e a ambiental, que as empresas têm que começar a tratar e a integrar nas suas estratégias e não como numa caixinha, numa gavetinha, como muitas vezes até agora se tratam das questões da sustentabilidade daquele departamento, mas não, a sustentabilidade é uma coisa de facto transversal e que tem que ser encarada logo pela gestão de topo nas suas estratégias e é isso que nós tentamos sempre incutir nos nossos clientes e é assim que nós vemos o futuro como de facto, não há opção, é mesmo um dever. Por outro lado, missão, mais do que missão, é esta razão que já foi falada, é um propósito. Portanto, as empresas têm que ter estas questões no seu ADN e isso tem que ser perceptível para os seus stakeholders, principalmente para as pessoas que trabalham com elas e para estas novas pessoas que se estão a juntar às empresas e que cada vez mais questionam porque é que a empresa faz isto assim, onde é que estão as questões da sustentabilidade, ou quando vão a um banco e a primeira pergunta que lhes fazem é onde é que está o vosso relatório de sustentabilidade, onde é que está a vossa estratégia. Portanto, são questões, de facto, que têm que estar impressas, no fundo, quase carimbadas nas estratégias das empresas para ser perceptível também para a sociedade de uma forma geral. E, portanto, eu acho que este propósito é uma boa palavra para definir o que a sustentabilidade deve ser no seio das empresas. Obrigada. Bom, nós temos aqui hoje 3 perfis bastante diferentes, não é? Um município, um player global na construção e uma consultora que apoia todas as organizações neste caminho. O Porto está, obviamente, no top 10 dos municípios com um índice global mais alto no cumprimento desta Agenda 2030. Fale-nos um pouco este compromisso, ou seja, como é que isto se tem manifestado, qual tem sido a atitude e o porquê desta atitude do Porto? Por uma questão estratégica, vamos lá ver, o Porto hoje felizmente apresenta, do mesmo modo que apresenta um relatório de contas, como qualquer município apresenta, o Porto apresenta um relatório de sustentabilidade, que na minha lógica é mais importante que o relatório de contas. O relatório de contas é uma lógica muito fechada, uma lógica muito interna, diria que para a maior parte dos nossos stakeholders, e o nosso stakeholder mais importante são os nossos cidadãos, são os nossos municípios. Para um município ler um relatório de contas do município é algo extremamente complicado, é algo que em muitos casos ele não consegue perceber onde é que está o impacto na sua vida daquilo que ali está. Quando nós resolvemos redesenhar a estratégia do município, quisemos redesenhar a forma como nós apresentamos a informação a 2 níveis. Criar um relatório de sustentabilidade que seja, de facto, algo que mostre aos nossos stakeholders, fundamentalmente os nossos municípios, que são os nossos, diria, acionistas, chamemos assim, votam e, portanto, nós estamos num mercado de voto, são eles que votam, são os nossos acionistas, transmitir-lhes aquilo que nós estamos a fazer a esse nível. Procuramos fazê-lo desde o primeiro momento numa lógica de benchmarking e, por isso, fomos ter com a Universidade Católica para que o Porto estivesse no índice de sustentabilidade municipal, para termos as métricas bem definidas, os KPIs bem definidos, do ponto de vista da sustentabilidade, para depois os integrarmos do ponto de vista daquilo que é a nossa política e o nosso plano de ação do ponto de vista do município, ou seja, o Porto apresentamos nós, enfim, na sexta-feira, o Pulsar Porto, que é um plano estratégico de desenvolvimento económico da cidade, enfim, um documento disruptivo do ponto de vista de cidade,
E neste Pulsar Porto alinhamos a estratégia de desenvolvimento económico com exatamente os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque achamos que as coisas têm que casar, mas aí está. Mas nós primeiro tivemos que trabalhar a sustentabilidade e só depois apresentamos um plano de desenvolvimento económico, porque achávamos primeiro que tínhamos que perceber muito bem o que é que tínhamos do ponto de vista da sustentabilidade, qual era a nossa estratégia de sustentabilidade, quais eram os KPIs que nós íamos trabalhar do ponto de vista da sustentabilidade para depois termos uma estratégia de desenvolvimento económico alinhada com aquilo que é a política de sustentabilidade. E, portanto, para o Porto hoje, a sustentabilidade é futuro, daí o nosso Porto futuro, porque é exatamente isso, quer dizer, eu costumo dizer future is now, esta é a nossa lógica de pensamento. Eu não acredito que o futuro seja amanhã, não acredito nisso, eu acho que o amanhã é o incerto, o futuro é aquilo que nós somos capazes de projetar hoje, isso é que é futuro. Portanto, nós temos que trabalhar hoje para o amanhã, é assim que eu vejo as coisas, e acho que a sustentabilidade tem que estar como pedra angular desta estratégia, ou seja, nós queremos, fala-se muito da questão das gerações futuras, fala-se muito, há uma conversa muito negativa, muito triste a esse nível, e eu acho que nós perdemos de facto essa capacidade de motivar-nos a nós mesmos. Eu acho que a sustentabilidade é algo que nos motiva, eu acho que é das poucas coisas que hoje no mundo nos faz voltar ao sentido de comunidade, não é? Ainda há bocado falávamos disso, da questão da pandemia, do recentrar no eu, esta lógica muito hedonista de ver o mundo. Eu acho que a sustentabilidade nos liga à comunidade, não é? Nos liga ao todo, nos liga àquilo que é os objetivos que nós temos desde, enfim, milénios e milénios e milénios, e onde as cidades são fundamentais, eu costumo dizer, não é? Eu sou muito crente nas cidades como um papel ativo do ponto de vista de desenvolvimento de políticas territoriais, e a sustentabilidade é uma política territorial, não se consegue fazer sustentabilidade por decreto, ela faz entrando no território, criando plano de ações do ponto de vista do território, e a humanidade nasceu nas cidades. E depois das cidades vieram as nações, e depois das nações vieram os países, depois dos países vieram as organizações internacionais. Hoje as pessoas falam muito de grandes organizações e esquecem o princípio são cidades. Foi assim que nós nos estabelecemos, foi em cidades, e eu acho que as cidades são centros de mudança, e o Porto quer ser um centro de mudança a vários níveis, nomeadamente do ponto de vista da sustentabilidade. Sustentabilidade é futuro. É sem dúvida muito interessante ouvir isto. Na Mota-Engil, a sustentabilidade sem dúvida assume também um grande protagonismo no novo plano estratégico do grupo. Portanto, a que é que se deve este novo foco? Quais são as políticas? Como é que tem estado a avançar neste caminho? Obrigado, Filipe. O plano estratégico Building 26 for a Sustainable Future diz logo por si na sua designação a prioridade na agenda que colocámos aqui com a sustentabilidade, que está nestes próximos anos ao nível da rentabilidade, do crescimento, da diversificação de atividades, da otimização financeira, onde pela primeira vez apresentamos métricas muito concretas ao nível do que hoje se designa do ESG, porque falamos aqui das 3 dimensões da sustentabilidade, a económica, a ambiental e a social. O ESG traz aqui a componente do governance como elemento fundamental de inclusão, de respeito pela diversidade e na igualdade de oportunidades, que é importante assegurar, e que a Mota-Engil designou neste plano estratégico para os próximos 5 anos. Não representa, diria, uma mudança de comportamentos, porque estas preocupações já vinham desde há muito a ser executadas. No fundo, no desenho deste exercício estratégico para os próximos 5 anos, sistematizámos as prioridades e definimos KPIs muito concretos. 5 que estão presentes e foram apresentados ao mercado. Lá está, como eu dizia há pouco, de uma forma que possam ser escrutinados e acompanhados pelo mercado. Ora bem, reduzir até 2026 40% da emissão de gases, assegurar que 80% dos resíduos são valorizados, ou seja, são reintegrados na economia circular, reduzir em 50% as taxas de incidência de acidentes em contexto de obra, num objetivo já por si muito exigente para um grupo que tem uma das melhores métricas desse desempenho tão importante na indústria a nível nacional e europeu. E depois assegurar algo que a Filipa também muito bem é uma defensora e que faz parte da nossa realidade, que é assegurar o mesmo nível de oportunidades independentemente do género e termos 30%
de mulheres em cargos de manager até 2030. Hoje temos 22, portanto, queremos chegar a 30, pelo mérito. Se as mulheres hoje dominam as universidades, por que não também dominar o mundo das empresas, obviamente, e a Motagil, enquanto entidade inclusiva, quer dar esse sinal. E depois, como quinto, KPI, um investimento acumulado de 25 milhões em inovação, não só em processos construtivos, como também no apoio ao ecossistema da inovação, de startups, e aqui falando muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, mas pensando também já no Acordo de Paris e nos Objetivos de 2050, há o compromisso do Grupo Motengil de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Depois também, pegando no tema do compromisso, mostrar que a Motengil em novembro de 2021, ainda antes da apresentação do plano estratégico, colocou no mercado a primeira emissão de obrigações associada à sustentabilidade. E isto, mais do que um chavão, estabelece um compromisso medido por uma entidade terceira, independente, que, ao não ser cumprido o objetivo a que nos propusemos ao longo da vigência destas obrigações, que são 5 anos, será pago um adicional à taxa de juro que está implícita na emissão deste produto financeiro. Ou seja, isto estabelece um compromisso da organização, vai muito para além de meros objetivos, cria também uma penalização financeira, mas cria também aqui um compromisso e uma mobilização interna para atingirmos esse desidrato, que é isso que queremos atingir. Portanto, a sustentabilidade é, de facto, um pilar fundamental hoje da estratégia do grupo. Obrigada. Maria João, KPIs é algo que se falou aqui, tanto na intervenção do Ricardo como na intervenção do Pedro. Eu acho que é algo que tu conheces bem, porque sem dúvida a Stravilia é uma empresa de consultoria em sustentabilidade diferente e, portanto, apoias muito as entidades e as empresas a conseguirem atingir estes objetivos. Portanto, conta-nos um bocadinho como é que é o vosso papel um bocadinho aqui nesta área. É fundamental, e eu digo muitas vezes mesmo aos nossos colaboradores que nós somos um bocadinho missionários, ou seja, não devemos desistir deste papel de tentar integrar e de fazer passar para as empresas esta necessidade de medir, e agora falando especificamente aqui em indicadores, porque assim, quem não, só conseguimos gerir se medimos, e pronto, e falando aqui também nos relatórios de sustentabilidade, que acabam por ser uma compilação de todos estes dados e de toda esta informação que as empresas vão gerindo ao longo dos tempos, de facto, sem medir é impossível depois gerir. Mas eu gostava também de me focar aqui na nossa diferença, olhando um bocadinho para dentro e na forma que nós trabalhamos com os nossos clientes e com as nossas pessoas. Nós somos diferentes porque consideramos-nos como, aqui equiparando aos hotéis, como uma boutique. Não queremos ser, não temos um formato semelhante às Big Four. Eu já trabalhei numa Big Four e aqui não desprezando ou não desvalorizando todo o trabalho que faz, nós temos a vantagem de podermos ser flexíveis na forma como trabalhamos com os nossos clientes. E eu acho que isso é uma vantagem nossa, que é nós adequamos o nosso produto à necessidade do cliente sem estar preso a um determinado produto que vem da casa-mãe, a um standard, exatamente. E, portanto, toda esta flexibilidade e a capacidade, proximidade que nós temos com os nossos clientes tem sido uma mais-valia neste último tempo. Nós vemos a Stravilia como um prolongamento das equipas dos nossos clientes e muitas vezes, e quem trabalha connosco sabe disso, que nós dizemos que nós temos que ser uma única equipa, o trabalho é do cliente, o trabalho não é da Stravilia e, portanto, esta cumplicidade e esta proximidade que nós vamos ganhando com o nosso cliente tem feito a diferença. Por outro lado, temos uma equipa júnior, mas também muito sénior, porque tanto eu como o Francisco, o meu sócio, trabalhamos nisto há muitos anos, eu trabalho em consultoria há mais de 20 anos, de sustentabilidade, e, portanto, estamos sempre presentes, portanto, os trabalhos não são feitos só pelos mais júniores, não, tem aqui um cunho nosso, nós fazemos esse serviço ao cliente, acompanhamos, vamos orientando os mais jovens e com a capacidade de inovar. O nosso logotipo tem o S de Stravilia e tem um superscript. Esse superscript é o trabalho que nós fazemos sempre a mais. Nós, mesmo com os clientes que temos há vários anos, nós tentamos sempre fazer um add-on, fazer sempre um pouco mais. E temos conseguido e é muito bom sermos reconhecidos principalmente pelas pessoas que trabalham connosco, mas também
por quem quer vir trabalhar connosco. Nós cada vez temos mais pessoas, mesmo pessoas séniores, que querem largar o que estão a fazer porque se identificam com o nosso trabalho e que querem vir trabalhar connosco, mesmo que isso represente ganhar menos em termos monetários, mas ganhar mais pelo salário emocional, que é isso que nós também tentamos promover e eu acho que nos faz a diferença. Nós apostamos muito no bem-estar dos colaboradores, nós somos como se fôssemos uma família, temos muito bom ambiente de trabalho e optamos pela flexibilização e pela responsabilização das pessoas. Nós não estamos a controlar, as pessoas são livres de ter os horários e essa eu acho que é uma vantagem, não conseguir competir com as Big Four em termos salariais, mas nesta responsabilização e tudo extra, aqui a conciliação casa, trabalho e família, portanto todas estas questões pessoais que nós tentamos passar e incutir nos nossos colaboradores e que têm sido uma mais-valia e é isso que nós também valorizamos porque sem as pessoas, nós não temos máquinas, nós não construímos, portanto, o que nós construímos é com as pessoas que temos e, portanto, precisamos, de facto, de captar e de reter estas pessoas aqui no nosso ambiente de trabalho. Missionários é uma palavra que eu escrevi aqui porque acho que vai dar aqui um mote para o próximo tema, que é efetivamente quais são os benefícios desta aposta nesta gestão sustentável, ou seja, e eu sem dúvida que acho que isto é uma missão, que nós aqui já falámos muito, mas achei interessante este termo da Maria João de que esta equipa é quase como missionários, porque na realidade nós temos um beneficiário, não é? Nós vemos quem é que vem beneficiar de toda esta gestão sustentável. No caso do Porto, com certeza até mais do que os municípios, todos os que estão envolvidos. Conte-nos um bocadinho como é que vocês veem estes benefícios desta gestão sustentável. Enfim, eu acho que isso é um tema, enfim, o benefício, vamos lá ver, se nós acreditarmos no mercado, não é? Eu sou um liberal por definição, acredito nos mercados, mas tenho a perfeita noção que os mercados não são eficientes. E não são eficientes por uma questão de assimetria de informação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se eu fosse perguntar às pessoas o benefício da sustentabilidade, a maior parte das pessoas não o iria identificar. Vamos ser claros. E quando nós colocamos na mão do consumidor a questão da sustentabilidade, eu acho que é errado. Ponto. Eu acho que é errado. Eu acho que a sustentabilidade tem que partir de dois níveis. Tem que partir de um nível político, e este nível político, eu não estou a falar dos políticos, estou a falar político do ponto de vista das pessoas que têm o poder de decisão, seja do ponto de vista de Estados, seja do ponto de vista de cidades, seja do ponto de vista de empresas, e tem que partir dos mercados financeiros. Quer dizer, sem que os mercados financeiros aportem recursos e criem a discriminação positiva, as coisas vão demorar muito mais tempo do que deixarmos isto na mão dos consumidores. Os consumidores são muito self-interest na sua tomada de decisões, são muito utilitaristas na sua tomada de decisões no fim do dia, e, portanto é muito difícil pensarmos que o consumidor vai resolver o problema. Dito isto, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter a coragem de ser audazes. Ou seja, temos que ser nós a fazer a agenda, temos que ser proativos e colocar isto na agenda. E depois ter o trabalho inteligente de mostrar o que é que são os benefícios. Ou seja, isto tem a ver também com a questão da comunicação, que se calhar depois vamos falar a seguir. Mas eu acho que esse é um tema fundamental, que tem a ver um bocado com este papel do missionário. O papel do missionário ao longo da história foi o papel de informar, foi o papel de trazer enfim, uma cartilha, de trazer um conjunto de princípios. E informar é comunicar, e a informação, se não for bem comunicada, ela perde-se, não é? E, portanto, eu acho que há aqui várias etapas. Portanto, o benefício, eu diria que é uma questão de visão. Nós temos esta visão. Não é? E, independentemente, ou seja, no nosso mercado, que é o mercado político, até podíamos ter perdido as eleições. Mas afirmamos isto do ponto de vista do manifesto eleitoral. Não é? Porque esta é a nossa crença, é aquilo em que acreditamos, e achamos que isto tem que partir de nós. Tem que partir da liderança e tem que partir de quem está a gerir esta questão fundamental. Os benefícios são evidentes no fim do dia, mas nós só os conseguimos trazer para as pessoas se os afirmarmos primeiro.
Portanto, eu acho que a questão dos benefícios, eu tenho alguma dualidade em afirmar os benefícios, dizendo vamos ter já benefícios, porque, repare, quando nós, e há muita gente que defende isto, quer dizer, resolver os problemas do ambiente parando a economia é fácil. Quer dizer, isso não é gestão. Quer dizer, vamos todos parar enfim, os problemas ambientais, enfim, melhoram. Não é? Mas isso não é de facto algo que eu diga que é um benefício. Portanto, eu acho que a sustentabilidade tem que ter positive growth, certo? E tem que ter um equilíbrio. A questão também é que nós temos que mudar o mindset do ponto de vista do que é um benefício, ou seja, as pessoas olham para o benefício como o produto interno bruto. O produto interno bruto, na maior parte dos casos, é só despesa, não é? Portanto, eu sou muito crítico disto, não é? Quer dizer, enfim, eu sou professor na Faculdade de Economia e dizer aos meus alunos que se eu aumentar a despesa, aumento a riqueza, é um erro, porque se nós agora partirmos dos vidros todos que estão aqui, partimos dos vidros todos, vamos aumentar a despesa, porque vem alguém pôr os vidros e a economia melhorou. Mas melhorou mesmo? Eu acho que não. Acho que é um desperdício ridículo, mas o PIB subiu. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, significa que nós temos um mundo muito baseado no mais e não no melhor. Voltando, nós no Porto definimos como o nosso princípio estratégico para os próximos anos passar do mais Porto para o melhor Porto. Exatamente porque nós achamos que temos que acabar com esta questão do mais, temos que passar para uma lógica qualitativa e temos que colocar a lógica qualitativa em cima da mesa. Se me pergunta como é que eu depois vou traduzir isto em termos de benefícios, ainda não sei. Que isto é difícil, que isto implica muita comunicação, muito trabalho missionário, etc, implica, mas nós estamos dispostos a fazer esse trabalho. Há quase, obrigada Ricardo, há quase uma evangelização, não é, deste tema. No caso da Motengil, obviamente que pensamos nos clientes, parceiros, fornecedores, etc, mas é muito mais do que isto, não é, Pedro? Aqui a Maria João há bocadinho falou do propósito, não é? E hoje fala-se muito em comunicação sobre o propósito e nós sentimos que a prioridade que damos à sustentabilidade, mais do que um benefício direto que nos traz enquanto empresa, beneficia a sociedade global, competitiva, onde hoje competimos não só ao nível de municípios, como de regiões e países, por a atração de investimento, por a captação e retenção de talento e, portanto, isto são agendas muito relevantes nos dias de hoje. Entendemos que, como dizia há pouco, não são fáceis de medir esses benefícios, também não é esse o propósito que nos está a motivar para este acrescer da prioridade de atuação, mas acreditamos claramente que a Motengil, ao fazer este caminho, este investimento tão significativo, também está a preparar melhor o seu futuro. Nós não podemos deixar de ter em conta que o Grupo Motengil celebrou recentemente 75 anos, portanto não olha estritamente para o curto prazo, para a maximização do lucro, olha para a forma de melhor se preparar a cada ciclo, a cada mudança de paradigma que a sociedade começa a revelar, especificamente também sobre este tema, e entender que temos que estar também alinhados com o paradigma de trazer às novas gerações que hoje vão a uma entrevista de trabalho, por exemplo, e perguntam não só o que vão fazer, a função que vão desempenhar, mas também qual vai ser o seu contributo na empresa para uma sociedade melhor, têm essas preocupações e, portanto, nós trazermos para dentro do nosso grupo novos modelos de negócio mais sustentáveis, novas áreas de negócio ou reconfigurar as existentes de uma forma mais sustentável e que estamos a fazer também, no caso da eficiência energética, na redução dos consumos de águas, ou seja, na otimização do consumo de recursos. Isso é algo que entendemos que vai muito para além do benefício direto do Grupo Motengil, mas é um contributo efetivo e queremos deixar uma pegada também neste aspecto como uma empresa moderna e que olha para o futuro com a ambição de fazer mais e melhor. Mais e melhor, sem dúvida, é aqui uma frase a reter.
Maria João, que mudanças é que temos sentido na forma como as organizações abordam este tema? Ou seja, nos últimos anos houve grandes mudanças, quer dizer, se olharmos há 5 anos atrás, as preocupações não eram focadas e hoje em dia as empresas têm efetivamente ações concretas onde vocês apoiam e ajudam. O que é que sentem desta evolução dos últimos anos nestas preocupações? Só para, se calhar, retomar aqui ou finalizar esta questão do benefício, eu acho que o benefício mesmo é a sobrevivência das empresas ou das organizações que, mais cedo ou mais tarde, se de facto não incluírem estas questões, não vão estar cá ou não vão estar cá desta forma e não vão ser, muito provavelmente, rentáveis nem apetecíveis para a sociedade. Falando nestas questões, e como eu referi, eu vi, no fundo, a palavra sustentabilidade ou consultoria de sustentabilidade nascer em Portugal. Isto é um tema que já vem de alguns anos, desde a década de 80, mas o que nós vimos era, se calhar, os temas ambientais eram aqueles que inicialmente estavam mais ligados a esta questão da sustentabilidade, também por causa de toda a legislação e de toda a pressão que havia em termos regulatórios. As questões ambientais continuam cá, e se nós olharmos para as alterações climáticas, que se calhar foram dos primeiros temas a surgir nestas questões ao nível das empresas já há mais de 20 anos, ela mantém-se com uma outra percepção, uma percepção internacional de urgência. Os resultados estão à vista, mas o que nós vimos foi nestes últimos anos, e agora principalmente por causa da questão da pandemia e também da questão agora que estamos a viver da guerra, o S, no fundo, as questões sociais estão cada vez mais a ganhar destaque e importância nas empresas, nas organizações. Portanto, nós não podemos descurar todas as problemáticas que estão associadas, e já foram aqui referenciadas algumas, como a diversidade, a captação, a retenção de talento, a saúde mental. Portanto, há muitas questões que as empresas estão a lidar, que são muito desafiantes, mas que já não dá para esconder debaixo do tapete e têm que vir, de facto, para a frente e não esquecendo todas as questões ambientais que estão lá e que vão ter que ser sempre cuidadas. Para mim, a questão social é que está a ter cada vez mais peso, quer seja no contexto interno das pessoas que trabalham, quer seja para fora, não é? Dos clientes, da sociedade, e aqui o Dr. Ricardo há pouco estava a dizer que não são os consumidores que ditam os benefícios e, de facto, as empresas devem se antecipar, mas o que é facto é que realmente os consumidores, e principalmente os mais jovens, vão fazendo essas escolhas e vão incluindo a sustentabilidade nas suas escolhas e, portanto, esta dicotomia, de facto, é preciso integrar todas estas questões. Ainda indo um bocadinho à questão do benefício, nós quando compramos uma casa e abrimos uma torneira, ter água em casa é um benefício? Nós achamos que não é um benefício, já faz parte. E o que eu gostava e o que eu acho que se tem que começar a pensar, e daqui a uns anos se calhar não falamos de sustentabilidade, porque sustentabilidade é tudo o que nós fazemos de uma outra forma. Kofi Annan, há uns anos, quando era presidente das Nações Unidas, dizia: nós não pedimos às empresas que façam coisas diferentes. O que nós pedimos é que façam a mesma coisa de uma forma diferente. E, portanto, quando nós começarmos a ver as coisas assim, a integrar, faz parte, portanto, porque o desenvolvimento sustentável é aquele que inclui todas estas questões. Vamos deixar de falar de sustentabilidade, porque tudo é sustentabilidade e a forma de nós agirmos e de trabalharmos, estamos a incluir todas as... faz parte. É impossível uma empresa fazer um produto muito bom se está a causar danos no ambiente ou nas suas pessoas ou nas comunidades. E, portanto, este conceito vai ter que... cada vez mais exato, do mais nosso dia a dia, não é? E nós vamos ter também que orientar, acima de tudo, eu acho que é isto, quer dizer, as pessoas não ditam o amanhã, mas obviamente que todos nós que estamos aqui temos um papel fundamental para orientar aquilo que vai ser o nosso dia a dia. Também queria só dar um destaque sobre a palavra missionário, que não quero que tenha aqui um peso muito negativo, mas pelo contrário, porque eu vejo muitas vezes os nossos colaboradores mais jovens um pouco desiludidos com a forma das empresas não aceitarem certas soluções que nós apresentamos, por receio, por conservadorismo, por falta de orçamento e, portanto, há aqui um espírito também positivo de não desistir, de resiliência e esta palavra missionário é um bocadinho também esta resiliência. Num contexto de resiliência, de missão, de dever, ou seja, eu acho que... positiva. Não, sempre de uma forma positiva, claro que sim.
Obrigada, João. Falamos aqui um bocadinho agora também de comunicação, ou seja, um bocadinho pegando nas palavras do Ricardo, isto faz todo o sentido fazer, mas é preciso também que todos os envolvidos, sejam stakeholders, sejam munícipes, etc., tenham conhecimento destas ações, tenham conhecimento daquilo que se faz. Portanto, entra aqui o lado da comunicação, que é sem dúvida também um lado fundamental para toda a área da sustentabilidade, que é passar essa mensagem para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está a ser feito. Portanto, que importância é que se atribui à comunicação? Eu diria que é fundamental, repara, eu acho que o Pedro falou disto, eu acho que a questão da mota e a questão enfim, as empresas com uma longevidade tão grande são iguais a um município, não é? Têm uma lógica de gestão muito longa e, portanto, tem sempre esta preocupação do preparar o futuro, não é? Da questão de... o Bill Gates dizia, o meu maior receio é a Microsoft um dia ser irrelevante, não é? Portanto, e eu acho que esta é a questão fundamental na maior parte das organizações e na maior parte das cidades. As cidades podem se tornar irrelevantes e nós temos imensos casos no país até de cidades que se tornaram completamente irrelevantes. A comunicação para mim é fundamental neste tema porque isto implica reposicionar. Ou seja, nós, do ponto de vista de cenários de gestão, não é? Ou nós prolongamos o modelo de gestão, ou nós ajustamos o modelo de gestão, ou nós reposicionamos o modelo de gestão. Eu acho que nós estamos eu acho que este tema obriga necessariamente a nós nos reposicionarmos. Nós temos que nos reposicionar, porque isto implica tanta mudança, não é necessariamente aquilo que eu faço, é como eu faço. E como eu faço, às vezes, é mais difícil do que eu faço. Não é? Enfim, porque... Todos nós temos crianças, percebemos isso. É muito fácil dizer que tu não podes fazer isto. E a criança percebe que não pode fazer isto e pode fazer aquilo. Outra questão é eu dizer-lhe que ele vai continuar a fazer aquilo de maneira diferente. É muito mais difícil. Porque há um conjunto de hábitos, há um conjunto de história por trás, de hábitos, tradições, que é preciso mudar. E para fazermos isto temos que ter comunicação muito forte. Eu acho que a comunicação aqui é fundamental porque nós temos que convencer as pessoas. Nós temos que ser missionários. Eu gosto do termo missionário porque é muito diferente do termo cruzado. O cruzado, que é uma lógica diferente, é mudar destruindo algo, não é? Conquistando, etc, etc, etc. O missionário não. O missionário ajusta-se, procura criar o engagement, procura ligar-se à comunidade para transmitir uma mensagem e depois as pessoas compram essa mensagem ou não compram essa mensagem, entre aspas. Portanto, mas isto implica comunicação. Portanto, eu acho que a comunicação tem que estar no centro da questão da sustentabilidade. Nós temos que convencer as pessoas da bondade daquilo que nós estamos a fazer, bondade no bom sentido, e temos, sobretudo, que ligá-las, não é? Quando nós no Porto, por exemplo, o Filipe Araújo, o Vice-Presidente da Câmara, que tem a parte de inovação e que tem a transição digital e climática, cria o Pacto para o Clima do Porto e cria a ideia de um pacto voluntário, que é voluntário, ou seja, não é dizer eu Porto vou mudar, eu município, é eu vou criar um pacto e vou chegar à beira de todos os meus stakeholders, todos os agentes que estão na cidade e vamos assinar este pacto e vamos nos unir todos. Bom, mas isto implica um caminho de comunicação enorme para isto ter sucesso, do ponto de vista daquilo que cada um de nós vai fazer e a forma como cada um de nós depois vai transmitir dentro das suas organizações aquilo que é o objetivo final do nosso trabalho do ponto de vista de mudança climática. E, portanto, eu diria que a comunicação é central para aquilo que nós vamos querer fazer durante os próximos tempos, porque é a garantia que nós vamos conseguir fazer bem. Acho que se nós não conseguimos comunicar, nós não vamos conseguir ligar-nos às pessoas. E não nos conseguindo ligarmos às pessoas, acho que vai ser um trabalho muito mais difícil. Portanto, eu acho que temos aqui um sentido de urgência que implica que a comunicação esteja no centro desta estratégia. Claro. No centro, não só para fora, mas também para dentro, não é? Porque nós próprios nas organizações temos que ser os principais embaixadores de toda esta estratégia, não é? Claramente, aqui no caso da comunicação e falando de sustentabilidade, acho que é falar com honestidade e com autenticidade. Falar claro e falar a verdade. O greenwashing é fatal para uma organização a médio e longo prazo, porque, como eu falava há pouco do escrutínio da sociedade para ter todos estes temas e a crescente atenção que surge dos cidadãos para este tema,
quem não fala a verdade e com a autenticidade não vai longe num tema tão importante quase como fazer. E numa Motengil, que nós somos de construção, de fazer acontecer, nós falamos muito de comunicar para a sustentabilidade, mais do que falar de comunicar de sustentabilidade, criando ações mobilizadoras para levar colegas, parceiros. Falámos aqui deste Pacto do Porto, que bem conhecemos, portanto, vou citar aqui outro secretário-geral das Nações Unidas, o atual, o nosso português, engenheiro António Guterres, que dizia que os líderes devem liderar, mas todos nós temos uma parte a fazer. E, portanto, essa comunicação para a sustentabilidade, do ponto de vista da mobilização das pessoas, de se sentirem integrados e perceberem o propósito para o qual vão desempenhar aquela tarefa, seja ela associada à sua empresa ou mesmo como voluntariado, que nós promovemos muito dentro da Motengil. São questões fundamentais na comunicação, dar a entender o propósito para conseguirmos concretizar algo. Portanto, estas eram as duas ideias-chave que eu gostaria de falar sobre a comunicação para a sustentabilidade. Eu acho que a mobilização é aqui também um fator interessante e é esse também um dos fundamentos, sem dúvida, para a comunicação, é conseguir mobilizar. Sim, sendo um dos principais produtos que vendemos aos nossos clientes, os relatórios, que são uma ferramenta de comunicação e muitas vezes a nossa porta de entrada nas empresas, acabam por ser um documento bastante estratégico e, portanto, às vezes sem-se aperceber, esta comunicação que nós fazemos através destes trabalhos são importantes para quem vai ler e para quem vai consultar o relatório, mas também para criar esta cola interna entre os vários departamentos e perceber que, de facto, sustentabilidade é tudo. E há pouco aqui o Ricardo dizia que gosta mais do relatório de desenvolvimento sustentável do que do relatório de gestão. E grande parte do relatório de sustentabilidade tem a parte de gestão, por isso mesmo, porque sustentabilidade de facto fala em tudo, une as pessoas e o que nós vemos muitas vezes é que os próprios colaboradores não têm a noção de tudo e de bom que já se faz dentro da empresa por esta falta de comunicação. E a sustentabilidade acaba por ser aqui também um instrumento para unir as pessoas, motivá-las, porque as pessoas identificam-se com estas temáticas, ficam mais agradadas e até mais motivadas para trabalhar e, portanto, a comunicação é essencial, que seja interno, seja externo. Nós, como Seravilia, também estamos a fazer o nosso relatório, estamos a dar passos na nossa comunicação, temos um site, comunicamos bastante no LinkedIn, temos uma newsletter, porque também achamos que é muito importante perceberem aquilo que nós, como empresa, também valorizamos. E pegando aqui na questão do greenwashing, isso é uma coisa que, de facto, as empresas muitas vezes já há uma tendência para reportar só aquilo que é positivo, e nós aqui, outra vez como missionários, isto é uma coisa voluntária, quer dizer, está negativo, mas há um caminho a fazer, temos um roteiro e vamos chegar lá. Portanto, toda a gente erra e ninguém nos está aqui a fazer pressão, portanto, há que assumir que o caminho faz-se fazendo devagar, não é? E, portanto, aqui o papel da comunicação, sim, muito relevante para transmitir todas estas temáticas que estão a acontecer. Obrigada. Bom, nós começamos aqui a chegar ao fim, como todas as boas conversas, não é? Esta passa a voar. Eu queria só passar aqui, pronto, voltando à primeira questão, que foi efetivamente a sustentabilidade enquanto opção ou missão, que realmente identificaram-se aqui, quer dizer, o Ricardo falou na razão, o Pedro falou no compromisso e a Seravilia e a João falou no dever. Eu acho que, sem dúvida, não vamos outra vez falar do missionário, mas o embaixador e aquilo que devemos fazer de futuro é, sem dúvida, continuar a orientar, a traçar estratégias, a construir. Aquilo que ainda não está bem hoje vai estar bem amanhã e o importante é haver um plano, sem dúvida. E pronto, como todas as boas conversas de praia, esta hoje já chegou ao fim. Obrigada a todos pela vossa presença hoje aqui, neste dia fantástico. As conversas de praia do iGroup continuam na próxima semana, aqui na nossa casa de praia e no Jornal Eco. Obrigada.